destruindo a fake news de que o bom ladrão, chamado Dimas pela tradição, não realizou nenhum tipo de obra quando estava sendo crucificado. Vamos lá. Vou mostrar na teologia católica sobre essas obras de São Dimas, também trazendo um pouco da tradição patrística e também da moral católica, aquilo tudo que fez no alto da cruz o bom ladrão. Na teologia católica, especialmente à luz da tradição patrística e também da moral católica, o bom ladrão, conhecido como Dimas, mesmo em seus últimos momentos de vida, realizou obras de misericórdia espiritual. Vou deixar na descrição 2 vídeos sobre as obras de misericórdia espiritual e corporal, para que você entenda o que é. Apesar de sua condição física de crucificado, vamos entender como ele realizou essas boas obras. Ponto 1. Fé viva em Jesus Cristo. Ele reconhece Jesus como inocente e como rei, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Lucas 23, 42. Isso demonstra fé, arrependimento sincero e confiança na misericórdia divina, o que a Igreja Católica sempre entendeu ao longo dos séculos como sendo um ato de caridade perfeita. 2. Correção do irmão, admoestação do pecador. É uma obra de misericórdia espiritual. Corrigir quem está errando e admoestar, o pecador. Ele repreendeu o outro ladrão dizendo: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condição. Lucas 23, 40. Isso é visto como a obra de misericórdia espiritual chamada corrigir os que erram, que o próprio São Tiago vai dizer na sua carta, Quem fizer retornar do erro um pecador, salvará a sua alma, Então, de repente a pessoa pode retornar também como não pode, mas o que importa é que aquele que exortou, aquele que corrigiu, aquele que admoestou, está realizando uma obra de caridade espiritual, que é corrigir os que erram, feita com caridade e zelo pela alma do outro. Ponto 3. Poderíamos dizer que a terceira obra de misericórdia espiritual, profissão de fé pública. A Igreja ensina que a profissão de fé pública, ou seja, professar a fé publicamente em Jesus e na sua Igreja, é uma obra de misericórdia espiritual. Mesmo sofrendo e diante de zombarias, ele, Dimas, proclama que Jesus é inocente. Este nada fez de mal. Lucas 23, 41. Ou seja, São Dimas, muitos vão dizer assim, e a Igreja também o chama, ele declara publicamente a sua profissão de fé em Jesus, reconhecendo a inocência de Jesus, o Cordeiro perfeito que estava sendo morto inocentemente. Isto é uma confissão de fé em Cristo diante dos homens, como exorta Jesus em Mateus 10, 32. Jesus vai dizer que quem confessá-lo publicamente, quem declará-lo publicamente, também quem o testificar publicamente, Jesus também testificará sobre ele diante do Pai que está nos céus. Conclui a teologia católica. O bom ladrão não teve tempo de fazer obras corporais, obras de misericórdia corporal, São várias. Alimentar quem tem fome, visitar quem está doente, isso tudo por conta da sua condição física de crucificado. Então era um pouco difícil ele fazê-lo, ele realizar, era impossível, melhor dizendo. Mas o bom ladrão não teve tempo para isso, porém, como dar de comer ou visitar doentes, isso era impossível ele fazer. Mas realizou obras de misericórdia espirituais, como corrigir o pecador,
é uma obra de misericórdia espiritual. Né? Ensinar e testemunhar a verdade, rezar pedindo a salvação para si e suportar com paciência o sofrimento. Por isso, os padres da igreja o veem como modelo de conversão final verdadeira. Ou seja, ele teve uma contrição final, no final da vida, uma contrição perfeita, aquilo que a igreja chama de contrição perfeita, a ponto de fazer com que a pessoa seja perdoado de todos os seus pecados. E isso aqui nos faz lembrar o profeta Ezequiel, que vai dizer que se o ímpio viver a vida inteira no erro, mas no fim da vida praticar uma obra de justiça, será justificado, será salvo pela obra de justiça que praticou. Claro que essa obra de justiça só tem valor meritório por causa da graça de Deus. Não é o mérito exclusivamente da pessoa, mas é o mérito da graça. Ou seja, todo mérito é dado ao próprio Deus. Porém, ele, aberto à graça, coopera com a graça, realizando estes atos de misericórdia espiritual. Essas obras que nós chamamos obras da graça, obras de caridade, obras de misericórdia espiritual. Por isso, os padres da igreja o veem como modelo de conversão final verdadeira. E sua salvação não contradiz a necessidade de boas obras, pois ele as realizou conforme suas possibilidades reais naquele momento. E nosso Senhor Jesus Cristo consegue ver isso de maneira muito clara na vida dele. Afinal, é o próprio Jesus que vai dizer lá no livro de São Mateus, capítulo 25, que ao se sentar no trono vai separar as pessoas, os justos e os ímpios, de acordo com as obras que eles realizaram, principalmente as obras de misericórdia corporal e espiritual. Então eu apresentei aqui algumas obras espirituais baseado na Escritura, principalmente no texto que fala sobre o bom ladrão na cruz, que está no Evangelho segundo São Lucas, segundo São Lucas, capítulo 23. Agora vamos citar o que diz Santo Agostinho, São João Crisóstomo e o próprio Catecismo da Igreja Católica, explicando essas ações do bom ladrão Dimas diante da cruz, destacando sua fé, arrependimento e obras de misericórdia espiritual. Primeiro cito Santo Agostinho. Santo Agostinho frequentemente usa o bom ladrão como modelo de conversão verdadeira e eficaz. Mesmo no último instante, em seu Sermão 232, ele escreve: um único homem foi perdoado na hora da morte, para que ninguém desesperasse, mas um só, para que ninguém presumisse. Ou seja, Santo Agostinho, Sermão 232, ponto 4. Santo Agostinho está dizendo aqui que um homem só foi perdoado, segundo as Escrituras, mostra-se apenas um homem sendo perdoado, para que as pessoas não entrassem em desespero. Será que um dia eu serei salvo? Ou de repente a pessoa diz: eu sou tão pecador que eu nunca conseguirei ser salvo. E também só foi um, para que as pessoas também não ficassem, agora vamos aqui ficar presumindo que todo mundo no final da vida vai se salvar mesmo e pronto. Com isso, Santo Agostinho mostra que o bom ladrão, ao receber seus pecados, ao reconhecer, melhor dizendo, seus pecados, corrigir o outro e confessar Cristo, alcançou misericórdia, mostrando que a fé unida ao arrependimento eficaz para a salvação, mas não deve ser usada como desculpa para adiar, melhor dizendo, a conversão. São João Crisóstomo, cito agora. Crisóstomo, grande pregador da Igreja do Oriente, vê no bom ladrão um modelo de penitência viva e obra de evangelização em meio à dor. Ele diz, São João Crisóstomo, abre aspas: vês o ladrão crucificado? Ele condenado, ou melhor, vês o ladrão crucificado e condenado?
Faze dele seu patíbulo um púlpito, né? Faz de seu patíbulo um púlpito e converte-se em mestre. Homilia sobre o Evangelho de Lucas, né? Homilia 1. Então, São João Crisóstomo está dizendo que o bom ladrão faz da sua cruz um púlpito para anunciar Jesus. E ali ele se converte a um mestre, a um anunciador, a um profeta, né? E também São João Crisóstomo vai dizer, ele não apenas acreditou, mas também defendeu Cristo contra os insultos. Ou seja, uma obra de misericórdia espiritual. Pregou a justiça, também é uma obra, pregar, né? Mas a gente não pode querer trazer mérito pessoal para isso. Confessou os seus pecados diante de todos e pediu o reino de Deus. Quem poderia duvidar de sua salvação? Então aqui nós podemos ver nitidamente que o bom ladrão ele não teve uma fé passiva, como essa fé que é orientada, que é anunciada pelos protestantes, como Lutero, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Ou somente a fé, basta somente a fé e pronto. Não, São Tiago em sua carta vai deixar muito claro que a fé sem obra é morta. E não adianta dizer, meus irmãos, que a fé é apenas consequência que as obras é apenas consequência da fé. Não. Claro que as obras é consequência da fé, mas porém as obras de misericórdia, as obras de graça, da graça, as obras da fé, elas possuem méritos, porque nem todos que recebem a fé conseguem produzir as boas obras. O bom exemplo, o maior, para mim, um dos maiores exemplos nas Escrituras de que não basta somente a graça e a fé, mas é necessário a obra para a salvação. E aqui, a obra que está ligada à fé e à graça. Por exemplo, na parábola dos talentos, Jesus diz que um homem entregou talentos a outros homens. A um entregou 5, a um entregou 5, a um entregou 3, a outro entregou 1. Veja que todos eles receberam os talentos de acordo com a sua capacidade administrativa. Então Deus não é injusto, Deus é justo. Deus entrega os talentos, ou seja, Deus manifesta sua graça para todos de acordo com a capacidade que cada um tem de, a partir da graça, produzir os frutos de misericórdia, os frutos de arrependimento, os frutos de conversão. E aí é dito que um pegou os talentos que recebeu de Deus, ou seja, a graça de Deus, e produziu mais 5 talentos. O outro tomou a graça de Deus e os talentos que recebera e produziu mais. E diz que um recebeu aquele único talento com medo, né? Não produziu nada, apenas abafou o talento. Fez exatamente aquilo que Jesus disse quando disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode tomar a luz do mundo, né? Não se pode tomar uma luz, acender uma luz e colocar debaixo de um alqueire, debaixo de uma panela ou debaixo da cama, onde quer que seja. Ao contrário, deve ser posta num lugar alto para que ilumine a todos. E para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E aí nós podemos ver nitidamente e absolutamente que aquele que não produziu nada a partir da graça que recebera foi reprovado pelo seu Senhor. E, ainda é dito mais, foi tirado dele aquilo que ele pensava ter. A graça foi tirada dele, o talento que ele recebera foi tirada dele e, consequentemente, ele se perde. Isto, meus irmãos, é comprovado. É impossível alguém pensar que vai ser salvo de forma passiva dentro da igreja, sem fazer nada, sem agir, sem praticar, sem produzir, sem multiplicar os dons. Isso é mérito exclusivamente nosso? Não. Todo mérito é de Cristo. Porém, é exigido na economia da salvação, no projeto de salvação, a cooperação dos homens. Nós podemos ver isso ao longo de toda a história da igreja, de toda a história
do povo de Deus. E aí, né, para São João Crisóstomo, o bom ladrão fez teologia com a boca, penitência com o coração e evangelização com a cruz. Foi mais do que uma fé interior, foi caridade ativa em palavras e em coragem. Então, ele não foi, né, apenas alguém que acreditou em Jesus, mas ele produziu obras de misericórdia espiritual de maneira abundante no alto da cruz. Agora cito o Catecismo da Igreja Católica, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte, no parágrafo 10, 21. Né? O Catecismo da Igreja Católica menciona o bom ladrão diretamente no contexto da esperança no perdão mesmo no fim da vida. O arrependimento final pode ser um momento único, como no caso do bom ladrão a quem Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. São Lucas 23, 43, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 10, 21. E ainda posso citar também o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 10, 21, que ele vai dizer: a cada homem, no momento da morte, é dada a possibilidade de aceitar ou recusar a graça divina. Então, nós católicos temos a certeza de fé, né? É uma certeza de fé, de que na hora da morte, Deus envia uma graça especial para, de alguma forma, levar a pessoa ao arrependimento. Porém, nem todos aceitam, nem todos conseguem responder à graça de Deus. Isso não porque não seja possível responder, mas porque, infelizmente, tem pessoas que endurecem o coração de tal maneira que recusa, ou pessoas que se desesperam da salvação, se desesperam da misericórdia. Isso é o que a igreja chama de pecado contra o Espírito Santo, né? Existirão sempre aqueles que se fecharão, que se desesperarão da sua salvação, mas também existe aqueles que, ao exemplo de Dimas, serão salvos, né? Serão salvos na última hora. E no caso de Dimas especificamente, ele foi salvo pela graça de Deus. Isso é mérito de Deus, claro. Nele ele começa a salvação e ele conclui a nossa salvação. Claro que é mérito de Deus, mas não foi sem a cooperação ou colaboração livre da vontade de Dimas. Pois ele, Dimas, no alto da cruz, exerceu a sua fé, né? Jesus vai dizer que nós devemos ter uma fé carismática, uma fé que produza, né, vamos dizer assim, que grandes milagres. Isso é de Deus, isso é grandioso, né? Isso é maravilhoso. Então ele exerceu a fé, ele exerce também o arrependimento, ele se arrepende por graça de Deus, mas ele manifesta esse arrependimento. E ele também faz a súplica abertamente: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E, claro, não poderia faltar a caridade. Ele tem caridade, ele tem amor por Jesus a ponto de defender Jesus, né? Isso tudo conforme suas condições naquele instante lá na cruz. Em resumo, minha gente, nós temos aí Em resumo, nós temos algumas fontes que destacam algo sobre o bom ladrão. Vamos resumir aqui: Santo Agostinho, a conversão tardia, verdadeira, sem presunção. São João Crisóstomo, fé ativa, evangelização na cruz e testemunho. E Catecismo da Igreja Católica, que mostra arrependimento eficaz no fim da vida pela graça de Deus. Então, nós podemos ver nitidamente que essa ideia, né, esse cavalo de Troia usado pelos protestantes, né, que eles pegam sempre uma exceção para fazer a regra. Eles pegam uma exceção para fazer a regra. Então, a regra, né, vamos dizer que o plano de redenção se deu sempre entre Deus enviando graça e o homem recebendo essa graça e multiplicando esses talentos a partir das obras de misericórdia espiritual e corporal.
Lembrando que a Igreja Católica não vai falar que as obras da lei cooperam para a salvação. Da lei de Moisés. Mas o que coopera para a salvação é as obras da lei de Cristo. Eis que eu vos dou uma nova aliança, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, as obras que cooperam com a salvação dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica, são as obras a partir da lei do amor que Cristo estabeleceu. Perguntaram uma vez a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Olha, ouve Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, tão importante como esse de Jesus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que para os cristãos, Jesus não vai dizer amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, resumindo, trazendo a conclusão final, a fé sem obra é morta. São Tiago, capítulo 2, versos do 14 ao 26, se não estou enganado. E aí, meus irmãos, nós podemos ver São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então a justificação é uma ação da graça divina que opera na fé e nas boas obras de misericórdia, de caridade. Amém. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo e deixa aí o teu comentário, o que você acha. Realmente, o bom ladrão produziu obras de misericórdia espiritual e isso cooperou com a sua salvação ou não? Amém.